Tá gravando, tá? Bom, então vamos lá. Hoje a gente está entrando na. A gente está na unidade 2, né, conceitos fundamentais. Vamos entrar, seria a aula 7, de posicionamento sobre a superfície terrestre. Então, como a gente viu lá na apresentação do curso, a gente está nessa unidade, a gente passa por um conjunto de conceitos que vão apoiar o geoprocessamento, e especificamente apoiar o entendimento das limitações e usos do dado geoespacial. E hoje a gente vai falar especificamente sobre uma componente desse dado que o caracteriza como sendo o geoespacial, ou seja, o que vai o colocar sobre a superfície da Terra, vai o georreferenciar esse dado. A gente viu nas aulas anteriores, né, as questões associadas a essa forma que a Terra tem para que a gente possa medir sobre essa Terra. A gente também viu a questão da similaridade com a realidade, as questões da escala, ou seja, quando todo e qualquer dado geoespacial ele tem uma redução na sua representação, ele não é exatamente como ele é no território, ele é um modelo, e esse modelo implica numa redução, e como um dos elementos fundamentais desse dado é a sua espacialização, sua distribuição espacial, as questões associadas às medidas, né, as observações de grandezas, são importantes. Então, essa similaridade com a realidade toca essa questão de escala, né? E hoje a gente vai falar sobre o posicionamento, ou seja, como se posicionar sobre a superfície da Terra. Como é que eu faço para identificar nessa superfície da Terra e levar para as bases de dados, para os bancos de dados geoespaciais, né, para esses modelos gráficos da representação dos elementos que compõem o espaço geográfico, a sua distribuição espacial, né? Como é que eu faço isso? Bom, isso é fundamental, e isso é feito a partir das coordenadas, mas isso é fundamental para que você possa, ao acessar um documento cartográfico, ao acessar uma base de dados, ao acessar o resultado de um processamento de um conjunto de dados, você possa olhar esse conjunto de dados e saber onde é que eu estou, onde é que eu estou em relação a esse resultado que foi dado, onde eu estou em relação a esse espaço, ou mesmo como os elementos que compõem esse espaço, os resultados do seu processamento, têm essas relações espaciais. Você só vai conseguir ter isso quando você georreferenciar, quando você conseguir olhar essas informações distribuídas espacialmente. Essa distribuição espacial, né, ela parte a partir da localização a utilização de um sistema de coordenadas, tá? Que vai implicar em você conseguir posicionar, né, você conseguir criar condições para você localizar, orientar, se posicionar qualquer objeto, né, sobre a superfície terrestre. Não só, na verdade, sobre a superfície terrestre, mas também nos documentos cartográficos que modelam essa superfície, que modelam não, que geram, que são um modelo dessa superfície espacial. Então, esse sistema de coordenadas ele é construído para garantir isso, garantir que qualquer objeto sobre a superfície da Terra possa ser identificado unicamente por uma posição. E a sua representação cartográfica, a sua representação no modelo gráfico, a sua representação numa base de dados também tem essa mesma característica de, de possibilitar o entendimento aonde ele se encontra sobre a superfície terrestre e, por consequência disso, como são as relações espaciais entre os diferentes elementos que compõem esse espaço. Então, a gente sabe saber se um determinado objeto está dentro de um município ou não, parte do processo de uma análise espacial, ou seja, se um ponto está dentro de uma geometria, ou seja, de uma geometria analítica, mas eu vou conseguir só desenhar esse município porque eu vou ter um conjunto de coordenadas. E esse conjunto de coordenadas são coordenadas que foram normatizadas para poder se posicionar, garantir essa posição em cima de uma superfície tridimensional. Tá? É, essa, nessa questão, né, de posicionamento, isso é feito
a partir do que a gente chama coordenadas geográficas, né? Vamos chamar primeiro de coordenadas geográficas, ou seja, latitude e longitude. Então, qualquer ponto sobre a superfície terrestre ele pode ser identificado por sua latitude e por sua longitude. Tá? Qualquer objeto que é representado num documento cartográfico, ele pode ser localizado e associado ao espaço através da sua coordenada também da carta, latitude e longitude. A gente vai ver também que eu tenho um outro tipo de coordenada, né? Visto que latitude e longitude é um sistema de coordenadas, é o resultado de um sistema de coordenadas sobre uma superfície tridimensional, esférica, um documento cartográfico, uma base de dados vista no monitor é uma representação plana. Então você tem ali também associado um sistema de coordenadas plano retangular. Tá? Mas se a gente pensar, se alguém virar para você e falar assim, eu estou numa posição menos 23 graus, 34 minutos de latitude e menos 44 graus e 4 minutos de longitude. Aonde fica esse ponto? Ele não é tão fácil de se identificar espacialmente, nem para quem trabalha isso com muito tempo, que esse valor seja fácil de identificação espacial. Eu preciso ter, e aí a gente hoje, um documento para saber onde esse ponto se encontra, ou hoje a gente tem, né, os mapas com GPS, né, mapas com um GPS integrado no mesmo dispositivo. Então, quando você entra esse valor, ele vai te dar a localização. Né? Outra forma de você localizar, como um endereço, cruzamento de duas ruas, ele também é uma forma de localização. Né? Mas você pode transformar, e você pode transformar esses endereços, essas localizações também em coordenada geográfica e vice-versa. Por quê? Porque esses elementos, como cruzamento de uma rua ou um endereço, ele está localizado sobre a superfície terrestre. Qualquer objeto, qualquer elemento, qualquer fenômeno que esteja sobre a superfície terrestre é passível de ser identificado por a coordenada que o compõe. Né? Imaginando que qualquer um desses objetos, né, pensando numa estrada, essa estrada, quando levada para um documento cartográfico, quando levada para um banco de dados espacial digital, ele vai ser desenhado, ele é composto a partir do quê? De um conjunto de pontos que vai unidos, que vão dar o traçado desse elemento, através de uma sequência, né, de segmentos de reta. Cada ponto que monta esse elemento, ele tem uma coordenada. Tá? E por conta disso, você espacializa essa informação. A gente mais no final, quando a gente for falar de infraestrutura de dados espaciais, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre estruturação de dados, a gente vai ver que esses arquivos ele vem através de um conjunto de pontos ordenado por suas coordenadas que vai proporcionar você desenhar ou o computador entender e representar graficamente essas feições cartográficas, essas feições que retratam um elemento espacial. Tá? O sistema coordenada geográfico ele provém das teorias mais antigas e baseado, claro, na proposta do geógrafo grego Ptolomeu, né, em que ele trabalha a partir da subdivisão do planeta em ângulos, em graus, a partir de representações de linhas imaginárias, os meridianos e paralelos. Para a gente poder revisar isso, né, um ponto sobre a superfície terrestre, pensando numa superfície esférica, tridimensional, tá? Qualquer ponto sobre a sua superfície terrestre, ele vai ter duas linhas que a gente vai chamar linhas imaginárias. Os meridianos, os paralelos, que são perpendiculares, né? São círculos perpendiculares à linha do Equador. E aí eu confirmo, se a gente usar e pensar, como a gente viu na aula passada, que a superfície matemática que mais se aproxima ao formato da Terra é um elipsoide, em que eu tenho, e ele é formado a partir da rotação de uma elipse no seu eixo menor, todos os círculos, todas as linhas, né,
contornos, os contatos de um plano que corta a superfície aqui no meio, ou seja, que forma o equador, são círculos, porque eu tenho um achatamento aqui, né? Esse raio aqui polar ele é menor que esse raio equatorial, mas quando eu giro a elipse, eu tenho tudo isso aqui formando um círculo, porque o raio é igual. Então, todos os paralelos são círculos, o que não acontece com os meridianos. Os meridianos são elipses, no formato de elipse. Na verdade, se a gente for ver com um rigor maior em relação ao meridiano, eles são semi-elipses, ou seja, eles só são contados, né, de um polo ao outro. De um polo ao outro, do outro lado, exatamente do outro lado, é outro meridiano. Principalmente porque quando você vê a Terra, você vê ela planificada, né? Aquela bola, ela é planificada. Então, esse meridiano que está atrás, quando planifica, ele vai para uma outra ponta, tá? Então, os paralelos são círculos, mas os meridianos são semi-elipses, tá? Então, esse ponto ele tem uma posição, qualquer posição, sobre a superfície terrestre a partir do encontro dessas duas linhas, né? O paralelo e o meridiano. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos paralelos e quantos meridianos existem sobre a superfície terrestre? Alguém tem uma ideia de qual é esse valor, esse número? Ou mesmo se existe isso? Não? Tem ideia, não precisa se preocupar em acertar e errar, não. O que vocês acham? Existe um número finito de meridianos e paralelos que eu consigo contar? Pessoas falou que é dividido em 360, não é isso? Em Parte ser correto. 360. Então seriam 360 meridianos e 360 paralelos? Então, se você pensar, vamos analisar isso que você falou, né, para a gente poder entender. Se eu ativar uma caneta aqui, peraí. Se a gente pensar desta forma, como você pensou, né, então você pega, eu vou dividir a Terra, vou tentar botar aqui, né? Você vai como se fosse gomos, né, de tangerina. 2, está horrível esse meu desenho aqui, peraí. Vou tentar fazer plano aqui. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 360 meridianos, né? E a mesma coisa com paralelos. Ok, se o ponto cair aqui. Mas se o ponto cair aqui, eu não tenho coordenada porque não tem nenhum meridiano ou paralelo que encontra ele, né? Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, o que na Entendi. verdade a gente tem é uma infinidade, é como se a gente tivesse infinitos meridianos e infinitos paralelos, certo? Eles sempre vai ter, em qualquer ponto da superfície, um meridiano em paralelo, o que acarreta muitas vezes, e aí quando a gente tem uma precisão muito grande, para vocês terem uma ideia. Se eu chegar uma diferença de 1 segundo em coordenada, equivale no Equador em torno de 31 metros, né? E eu posso ter informações que precisam de uma demanda maior, então você vai 4, 5 décimos de segundo na coordenada, tá? É Aham. uma informação contínua, tá? Uma outra questão é que botaram também 4. Ok, quando você tem aí, no caso, vamos pensar, alguns paralelos que são conhecidos e tem alguma. Normalmente eles são conhecidos e têm alguma função, né? Equador, os dois trópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, os dois círculos polares, que são alguns desses infinitos que são padronizados por algum motivo, né? Os trópicos de Câncer, na latitude do trópico de Câncer, é o mesmo valor em graus do eixo de inclinação da Terra. Então, nesse sentido do que a gente está vendo, você tem uma infinidade de meridianos em paralelos. Em qualquer ponto sobre a superfície, ele vai cruzar um meridiano em paralelo. Tá?
Mas isso vai ser uma referência para se calcular a coordenada, né? De que forma? A latitude, né, ela vai ser se a gente pensar, e aí aqui o desenho já está pensando numa elipse, por isso que o raio daqui não encontra o centro. Imagina que eu tenho um plano, tá, que corta esse ponto P, e aí desse ponto aqui, né, numa linha ortogonal normal aqui ao elipsoide, nesse ponto P, ela vai encontrar aqui no plano do Equador. Esse ângulo desse raio aqui, desse ponto, é a minha latitude, né? Se eu tivesse dentro de se eu fosse uma esfera, né, seria o raio mesmo desse ponto P. Então, esse ângulo é a latitude. Uma outra questão em relação à latitude é que ela, para norte, ela é sempre positiva e para sul ela é negativa. Então eu tenho uma variação de 90 graus para norte, uma variação de 90 graus para sul. Tá? Então, normalmente, ou eu indico o hemisfério, então eu digo 20 graus. Você não me fala nada, 20 graus de latitude, se adota obrigatoriamente, se adota padrão, por causa de padrão, 20 graus no norte. Ele não está falando nada, então 20 graus positivo. Se eu ponho 20 graus S, formando que é 20 graus sul, eu já sei que é o sul. Se for negativo, a mesma coisa. Tá? Então ele vai variar sempre a latitude de 0 a 90. Eu não tenho latitudes maiores que 90. Então, para alguém que for desenvolver algum sistema, alguma aplicação que trate coordenada, já sabe que isso é requisito no momento da programação. Então, se alguém digita 91 graus, o programa já tem que parar e dizer assim, está errado. Não tem coordenadas de latitude com valores maiores do que 90. Tá? Ao mesmo tempo, ele tem que entender, ele tem que sempre pedir para a informação se é norte ou sul, que pode ser um caractere, o S ou o N, né, dentro da programação, ou se é positivo e negativo. Tá? A longitude, tá, ele vai variar a partir do... claro, quando a gente está falando aqui, voltando aqui na latitude, né, quando eu tenho a latitude, eu vou ter o Equador como o paralelo de referência. Ele vai ser o paralelo zero e a partir dele vai ser contado essa coordenada. No caso da longitude, como todos os meridianos são meridianos geometricamente iguais, né, nos paralelos não, o maior paralelo é o Equador, depois ele vai diminuindo. Como o meridiano ele tem essa característica de polo a polo, todos são iguais. Não há nenhuma questão geométrica que o diferencia. Tá? Então se adotou o meridiano de Greenwich, né? O meridiano que passa no centro da luneta do observatório de Greenwich, em Londres. Né? Essa é uma história interessante. Quem leu ou viu o filme Código da Vinci, há uma questão em relação à linha rosa. Por quê? Em um determinado período da história, existiam dois meridianos de referência, né? O meridiano de Greenwich e o meridiano de Paris. Né? Se você que até passa no filme, aquelas marcações que existem em Paris, que é onde passa o meridiano de Paris, também conhecido como a linha rosa. Mas em um determinado momento teve que escolher um. Imagina, se você tem dois eixos de referência, o mesmo elemento pode ter duas coordenadas diferentes, certo? Então teve que se padronizar num determinado momento. Então esse foi do encontro, se definiu e se adotou o meridiano de Greenwich como um meridiano de referência para a longitude. Tá? Então é como se você, a partir do meridiano de Greenwich e do meridiano que encontra esse ponto, como se você, né, fosse uma tangerina, você tirasse esse gomo aqui, o ângulo entre esses dois planos aqui é a longitude. Tá? Ela vai variar de 180 em 180, positivo para leste e negativo para oeste. Tá? Da mesma forma que se tem a latitude, quando se desenvolve alguma aplicação, né, em que você precise entrar coordenadas, ou para calcular uma distância,
partir de coordenadas, para georreferenciar, você pode fazer testes de consistência dessa coordenada. E um teste de consistência é isso. Não posso ter longitude maior que 180. Né? Se eu tenho uma longitude positiva, eu já parto do princípio que ela está a leste. E aí, ou eu vou ter que identificar bem claro isso. As longitudes negativas são a oeste de Greenwich, tá bom? A efeito de curiosidade também, o meridiano, que a gente chama de antimeridiano, o meridiano oposto de Greenwich, né? Você tem o meridiano de Greenwich e você tem o meridiano oposto a Greenwich, né? Que é o que é chamado de linha de mudança de data. Deixa eu abrir aqui opa, desenho aqui na internet. Opa, não, peraí. Estava abrindo em outra tela. Linha de data. Se a gente for ver um globo, vamos pegar de um globo de uma forma simples. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem aqui. Peraí. Tá pequenininho. Então, vou guardar esse aqui. Vou precisar dessa imagem. Deixa eu botar aqui. Né? Só para a gente ter. Tenho que pegar esse mapa aqui mesmo. Só para a gente ter uma ideia, então o meridiano de Greenwich, como eu falei, né, os meridianos são semi-elipses, tá? Então o meridiano de Greenwich é aquele meridiano que vai passar no centro da luneta aqui, então ele vai dividir a Terra em dois hemisférios, o leste e oeste, as longitudes, todos os pontos a a oeste, perdão, do meridiano de Greenwich tem valor de longitude negativo e aqui positivo. Como ele é semi-meridiano, ou seja, você vai ter um exatamente oposto a ele, que está na borda aqui dessa representação. Né? Que está aqui, ó. Isso é uma figura do Google. Né? Para isso aqui, ver se isso é melhor aqui. Ele está abrindo tão pequenininho. Horrível. Ok, vou usar esse aqui mesmo. Então, essa linha de mudança de data, tá? Ela exatamente faz isso, isso que ele diz. Por quê? Porque também é utilizado, né, o meridiano de Greenwich como referência na contagem das horas. Né? Então, é meio-dia lá em Londres, em Greenwich, você tem para cá diminuindo 1 hora a cada 15 graus de longitude. Né? E acrescentando 1 hora mais 15 graus de longitude. Quando é meio-dia em Londres, todo o globo está no mesmo dia. Mas quando aqui passa de 1 hora, significa que exatamente do outro lado é 1 hora do dia anterior. Então, essa linha de mudança de data reflete que eu tenho nessa faixa de 15 graus, 7,5, 7,5 para cá, a mesma hora, mas de dias diferentes. Tá? Há uma questão interessante de Greenwich
ser, né, a linha, o meridiano de referência sem Greenwich, porque a linha de mudança de data quase não corta nenhum país. Ela tem alguns ajustes, que é mais para que você possa não ter uma hora cortando o meio um país, alguma coisa assim, nos fusos horários isso acontece também, tá? Mas ela tem essa característica de, quando eu cruzo essa linha, eu mudo o dia, tá? Tô aqui às 4 horas da tarde, quando eu venho para cá, eu tô 4 horas da tarde do dia seguinte, tá bom? Então, o meridiano tem essas características, tá? E qualquer ponto sobre essa superfície terrestre, né, ele vai ser identificado a partir da latitude e da longitude deste ponto. Isso para que você possa se localizar no terreno, né, na superfície terrestre, localizar no mapa, e é o resultado que os sistemas de posicionamento dão. Então, quando você usa o seu Waze, né, para sair de um local e de outro, ele está calculando sua posição o tempo todo. Se ele calcula uma posição, 5 minutos depois ele tem uma nova, nem 5, botar menos. Se ele calcula uma posição, 1 minuto depois ele tem uma nova posição, e a partir dessas duas coordenadas, então sobre uma superfície matemática, que eu conheço a equação que define essa superfície, eu tenho essas duas posições, eu posso calcular a distância. Então, se eu tenho distância e tempo, eu tenho velocidade. É por esse procedimento que o Waze calcula a velocidade que você está. Ele calcula a velocidade de todos os carros e ele tem uma velocidade média naquela rodovia. Ele sabe se aquilo está muito devagar, se é um engarrafamento, se tem uma grande probabilidade de ser um engarrafamento pela velocidade que tem, pelo tipo de rodovia que é e assim por diante, a partir da sua posição, da sua coordenada, tá? Mas você tem outros elementos que precisam de coordenada, ou seja, você tem um avião que precisa da coordenada para saber onde ele está, onde ele partiu, de qual aeroporto para qual outro aeroporto, se a rota está certa. Mas ele tem uma outra questão, ele não está exatamente sobre a superfície, né? A qualquer outro ponto também não está exatamente sobre a superfície do elipsoide. Ele tem uma altitude. Tem uma questão aqui no chat. Eu me lembro de ver que tem agências de viagem que vendem pacotes em torno da linha. Sim, cuidado para as pessoas poderem. Sim, eu tenho 2 festas seguidas. Você comemora 24 horas depois uma nova festa, sim. Né? É possível isso. Ou até mesmo algumas questões, como a gente viu nas eleições passadas, algum outro lugar, né? Já aconteceu isso. Lá Nova Zelândia, assim, ou no Japão. Né? Porque eles chegam por causa das questões da rotação da Terra, eles têm um horário diferente. Né? E às vezes você tem ali dois locais muito próximos que tem uma variação de um dia, né? Enquanto você tem locais mais longe com uma variação de tempo menor. Bom, mas aí você tem esses elementos que não estão exatamente sobre essa superfície matemática, ou, né, como um avião, ou como uma mina, né, projetos que ou como obras de metrô, em que você tem toda a perfuração, o quanto você está perfurando de profundidade. E aí você, para essas questões, você precisa colocar mais um elemento, que é o que? A altitude. Né? Então, a altitude, a relação da distância desse ponto em relação a essa superfície de referência, aí a gente tem mais uma terceira referência. Você tem para a latitude a referência é o Equador, para a longitude a referência para a longitude é o meridiano de Greenwich, e para a altitude é a própria elipsoide. Ponto. Tá? Por quê? Na verdade, para que você possa ter referências de altitude, a figura geométrica de referência para isso é o geoide. Lembra que a gente viu na aula passada que é uma figura física que tem como característica o potencial da gravidade. Né? Então, e a gente viu que ela se aproxima muito do nível médio dos mares, que é a referência para as altitudes. Posso ter altitude em relação ao elipsoide? Pode, a gente vai ver um pouco isso no final de hoje.
porque a gente tem dois tipos de altitude. A que está associada ao geóide e a que está associada ao elipsoide. Porém, no que se refere a projetos que demandam de informações altimétricas, você precisa de estar associado ao nível médio dos mares, é o que vai dar uma característica física. Quando você fizer um projeto de irrigação, projetar uma barragem, a água não vai retornar e você vai ter exatamente o conhecimento, ou bem próximo do exato, daquela informação ali altimétrica. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, só perguntar. Tá? Outra forma, e aí possibilidade de se localizar utilizando sistemas de coordenada é o sistema de coordenada cartesiano tridimensional, tá? Em que eu vou ter 3 eixos, um eixo x, um eixo y, um eixo z. Né? E qualquer ponto sobre esse sistema, x, y e z, qualquer ponto sobre a superfície, eu vou poder estar associando esse ponto a esse sistema de coordenadas. Tá? Para vocês terem ideia, não nesse desenho especificamente, mas às vezes você tem, não sei se vocês já viram, às vezes tem minério, né, empresas de minério, extração de minério de ferro, e você tem um volume ali, um volume gigante de minério de ferro que foi retirado. Como eu calculo aquele volume? Eu vou calcular aquele volume desenhando tridimensionalmente aquele volume. Eu vou desenhar tridimensionalmente aquele volume através de coordenadas. Então, eu vou fazer um levantamento, muitas vezes topográfico, que vai desenhar toda aquela pilha de minério para que eu possa calcular o volume daquele minério, porque eu vou desenhar ele tridimensionalmente. Para desenhar ele tridimensionalmente, eu preciso de coordenadas, e uma dessas possibilidades é usar uma coordenada cartesiana tridimensional, tá? em que eu vou arbitrar o centro, né, e a orientação dessa coordenada, desses eixos. Já o sistema de referência de coordenadas tridimensional, o sistema cartesiano geodésico, ele tem como ponto de origem, esse ponto aqui de origem do sistema cartesiano, o centro de massa da Terra. Tá? Por que isso foi muito? Por que esse sistema cartesiano foi popularizado? Porque é esse sistema de coordenadas cartesiano tridimensional que os sistemas de posicionamento por satélites artificiais, GPS, GLONASS, Galileu, se utilizam. Tá? Então, quando a gente viu lá, né, falou um pouquinho sobre posicionamento, uso do GPS, a coordenada que define, né, um ponto sobre a superfície da Terra, o que define as coordenadas do satélite, são as coordenadas x, y e z desse sistema cartesiano, que é possível de ser convertido para latitude, longitude e altitude. Quando você lê nos equipamentos de posicionamento, latitude, longitude e altitude, é uma conversão do sistema cartesiano geodésico para o sistema de coordenadas geodésicas. Tá? E como é que funciona esse sistema? Como é que é a estruturação desse sistema cartesiano? Ele parte do princípio que a origem está no centro de massa da Terra. O eixo X coincide com o plano do Equador e na longitude zero. Tá? Depois, você vai ter o eixo Z positivo à direita do eixo Y com 90 graus e o eixo Y, né? E o eixo Z paralelo ao eixo de rotação médio da Terra. Tá? O eixo de rotação da Terra ele faz um movimento, ele gira como se ele formasse, né, um cone. Tá? Isso é monitorado e se definiu, se eu não me engano, em 1980, um valor médio para isso, e a partir desse momento a gente tem usado esse valor médio. Então, o eixo Z está orientado para esse valor médio do polo. Então, na verdade, você posiciona o X nesse encontro do Equador com o meridiano de Greenwich, e aí vai ter essa orientação. O polo médio ele forma um sistema destrógeno, né, o que sobra, ou seja, o sistema cartesiano de mão direita,
que vai sobrar a orientação do eixo Y. Tá? Então, um ponto sobre aquele mesmo ponto sobre a superfície terrestre, ou próximo a ela, né, vai ter um sistema de coordenadas x, y e z que vai definir esse ponto, e esse ponto em qualquer lugar sobre a superfície terrestre. E é o mesmo sistema de coordenadas que os satélites se utilizam. Tá? E também, como eu falei, possível de ser convertido. Existem formas de se converter esse ponto que é calculado pelos satélites em x, y e z em latitude e longitude. Existe uma formulação para isso. Tá? E aí você pode posicionar qualquer ponto sobre a superfície terrestre sem dúvida nenhuma. Tá? O que vai diferenciar, e por que eu falei lá no início, sistema de coordenadas geográfico, eu falei agora, há pouco tempo, sistema de coordenadas geodésico. O que diferencia essas duas? Sistema de coordenadas geográfico, como a gente falou até na aula de forma da Terra, existem os sistemas geodésicos de referência que vão adotar, né, qual é o tamanho do elipsoide e qual a orientação do elipsoide para representar melhor a Terra. Então, toda e qualquer coordenada que você venha usar, ela tem que vir obrigatoriamente acompanhada da informação de que sistema de referência ela tem. Então, as coordenadas geodésicas obrigatoriamente vêm latitude, longitude, altitude elipsoidal e em que sistema geodésico está. Hoje, o sistema geodésico adotado é o CIRAS 2000. Tá? Uma coordenada geográfica, ela só latitude e longitude. Ela não tem nenhuma informação sobre sistema de referência. Então, se vocês pensarem em, eu tenho aqui um conjunto de coordenada de todos os postos de gasolina no município do Rio de Janeiro, que eu vou espacializar e vou gerar, a partir de um conjunto de análise geoespacial, eu vou ver necessidades de onde eu posso implantar um novo posto de gasolina, né, onde tem uma demanda melhor. Então, eu vou fazer todo um estudo, um geoprocessamento utilizando, espacializando esses postos. E aí, aí você recebe as coordenadas desses postos de gasolina. Só que só vem latitude e longitude, você pode vir até altitude, mas não vem o sistema de referência. Como é que você vai saber em que sistema de referência aquilo está? Porque o documento cartográfico, a tua base de dados geoespacial, ele está associado a um sistema de referência. Quando a gente abrir o QGIS, que é o software que a gente vai utilizar para fazer esse geoprocessamento, para espacializar essa informação, ele sempre vai ter um sistema de referência para ser associado. Então, eu preciso sempre de ter essa informação. Porque você pode ter, entre um sistema e outro, às vezes, uma diferença de 60 metros. Se eu não souber em qual, eu não tenho os parâmetros para transformar essas diferenças. Tá bom? Ok? Tudo bem? E no caso da altitude, que eu falei um pouquinho também a gente tem duas altitudes. Por que a gente tem duas altitudes? Primeiro, eu tenho duas figuras que representam a superfície da Terra. Uma que representa, né, a sua característica, tem representação a partir da sua característica física, né, do potencial da gravidade, ou seja, se eu andar sobre essa superfície aqui, não há variação da gravidade. Claro que ela está exagerada. O elipsoide é uma figura matemática. E um ponto aqui, eu tenho a normal ao elipsoide, que eu vou medir a altitude elipsoidal. Eu tenho a vertical do lugar, o fio de prumo. Né? Claro que está exagerado, não é essa a diferença toda, só para fins didáticos. Eu tenho a altitude, o que a gente chama de altitude ortométrica, né? É a distância entre o ponto que eu quero determinar e o geóide a partir da vertical do lugar. E a altitude elipsoidal, né? A distância ao longo da normal do elipsoide do ponto até o elipsoide. Tá? Essa diferença entre esses dois, entre o geóide e o elipsoide, a gente chama de ondulação geoidal. Então, se alguém for fazer um trabalho, projeto, e tiver que
fazer todo um planejamento para um sistema de irrigação, ele vai precisar das coordenadas ortométricas. O GPS não lhe dá isso. Mas se eu tiver essa ondulação geoidal, eu consigo converter. Né? Se eu tenho essa informação aqui, eu posso converter entre essas duas. Então, a ondulação geoidal é a diferença entre essas duas altitudes. Né? Isso às vezes acontece muito, né? Em que você tem um levantamento todo feito para que você possa ter um projeto de irrigação ou um outro projeto que precise das questões altimétricas e ele foi feito com GPS. E aí essa altitude não corresponde. Isso dá um erro e pode ter um erro de projeto muito grande. Então, para facilitar isso, você precisa converter essa altitude. O IBGE disponibiliza um aplicativo chamado MapGeol, está na versão 2015, que mostra essa ondulação geoidal. Então, você entra com uma coordenada e ela te dá essa ondulação geoidal. E a partir desse valor que ela te dá, você soma ou diminui, né, da coordenada do ponto que você mediu. Tá? Eu vou abrir aqui, eu tenho aqui ele instalado. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Isso aqui são as diferenças. Então, essa linha aqui é como se o geóide e o elipsoide tivessem, né, a linha zero, coincidentes. E você tem onde eles se afastam, né, negativamente ou positivo. O MapGel é essa aplicação aqui. Tá? Claro que você pode rodar vários pontos. Eu vou fazer entrada via teclado. Né? Então, um ponto, chama aqui ponto 1. E você tem a coordenada de um ponto. Menos, aí é importante identificar isso, porque eu tenho no Brasil latitudes positivas ou negativas. 23 graus, 15 minutos e 15 segundos. A longitude no Brasil sempre é negativa, então você nem precisa colocar, ele já assume que é isso. 0, 0. Eu vou mandar ele rodar. O que ele faz? Ele me dá essa ondulação geoidal. Ele calcula essa ondulação geoidal a partir, né, de um conjunto de estações que o IBGE já implantou e ele consegue essa informação. Então, quando eu obtenho uma altitude elipsoidal, eu pego lá para o meu GPS e determino uma altitude. Para eu poder ter a altitude correta, com característica física, eu preciso colocar esse valor, diminuir esse valor de 5,95. Tá? Vamos ver aqui, vamos pegar até tentar ver se a gente. Ou seja, esse ponto aqui, ele tem latitude menos 20 e longitude menos 50. Vamos ver aqui. 20, 20, 20, 50. Vamos ver o que ele dá. Deu 7, está aqui. Ó, né? Então você tem aqui claro, a gente está num mapa aqui bem com pouca precisão, mas ele está aqui, ó, entre deixa eu ver, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Tá quase no 6 aqui, está até bastante diferente. Tá? Mas aqui é uma demonstração disso e esses valores. Se a gente botar alguma coisa mais aqui em cima, 0,50. Vou botar 0 aqui. Deu 25, né? É bem maior essa diferença. Eu não sei se ele consegue, se ele processa fora, se ele mostra que está fora do país. Deixa eu ver, não sei se ele faz. Tá vendo? Ele tem um limite, né? Então, eu tentei botar uma coordenada aqui, falou, opa, peraí, está fora do território. Eu não consigo usar essa coordenada. Se eu tenho um conjunto, fiz um levantamento, tenho 100 coordenadas, claro que eu não vou botar uma a uma, né? Eu vou carregar a partir de um arquivo, que eu vou dizer como é que ele está estruturado, e ele vai rodar para calcular essa informação. Tá bom? Então, gente, o que a gente viu, ou seja, todo e qualquer ponto sobre a superfície terrestre, ele é identificado único e exclusivamente a partir de sua coordenada, latitude, longitude ou altitude, que tem suas características, ou x, y e z,
sistema cartesiano, tridimensional, onde a origem desse sistema é o centro de massa da Terra. É o mesmo sistema que utiliza para os sistemas de navegação por satélites artificiais. Dado isso, a gente tem que pensar duas outras questões complementares. Primeiro, toda e qualquer coordenada tem que vir associada a qual sistema de referência ela se apresenta. Por quê? Cada sistema de referência tem posicionamento da figura diferente, o que gera origem, né, e rotação. Origem, rotação, translação entre esses sistemas, que vai dar coordenadas diferentes para os pontos. Ah, mas a gente vive o tempo todo com sistemas diferentes? Não. Desde 2014, partindo lá de 2005, o Brasil adotou um sistema novo, que é o CIRGAS 2000. Desde 2014, só ele está em vigor. Você não pode ter nenhum outro documento, nenhum outro dado geoespacial que esteja em outro sistema, a não ser o CIRGAS 2000. Né? Que ele é compatível com o sistema do GPS, ou seja, é igual ao sistema do GPS. E ele é um sistema com característica global. Tá bom? E a outra observação é, para as questões de altitude, eu preciso da altitude associada ao elipsoide. Então, a altitude que vem do GPS, ela não tem essa característica. Eu preciso converter a partir, né, dessa aplicação, uma possibilidade dessa aplicação, que é o MapGel 2015 do IBGE disponibiliza. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tudo bem. Não? Tranquilo? Como está mais cedo, eu vou parar essa gravação e a gente vai iniciar uma outra aula. Tá? A gente já vai adiantando. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu vou botar também a lista de presença.